Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e na aula de hoje falaremos sobre aqueles biomas que estão ali no quadro, a Amazônia e o Pantanal. Então apertem os cintos que a gente vai lá começar pelo norte do nosso país. Vem comigo! Bom, para a gente fazer uma revisão, a gente tem aí os biomas, os ecossistemas brasileiros, que são a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, o Pampas e a Mata Atlântica, que é onde nós estamos. Então agora a gente vai embarcar nesse avião e começar a ir lá para a Amazônia. A Amazônia é comemorado o seu dia no dia 5 de setembro, e ela vai ser o bioma que, na verdade, não será só o bioma brasileiro. Ela vai ter uma extensão territorial, pegando, inclusive, outros países, como vocês conseguem observar na imagem. A floresta amazônica, essa imagem belíssima que vocês estão vendo, ela vai ter a classificação de 3 tipos de vegetação. Então, a gente tem aí a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. E a gente consegue observar nessa linha o nível normal do rio. O que significa isso, professora? Significa o seguinte, que quando o rio ele sobe numa região, numa determinada estação que a gente conhece como cheia, quando o volume de chuvas é muito alto, aquela vegetação ela vai ficar o quê? Submersa. Na seca, aquela vegetação vai ficar abaixo. Então, vou ter sempre uma vegetação de terra firme, uma vegetação de igapó que está sempre na água e uma vegetação de várzea, que vai ter essa flutuação. Ora está exposta e ora está inundada. Olha a imagem ali do quadro. Aqui no quadro a gente vai perceber o seguinte, a gente consegue ver o igapó, olhem o nível da água, a várzea, que dependendo do nível do rio, ela vai estar exposta ou não, e aqui a terra firme, ou seja, aquela vegetação que está sempre na terra, que não vai ter essa variação. Consequentemente, as espécies elas serão adaptadas, concordam? Então, a espécie que vai estar na várzea, ela está suscetível a essas inundações e são espécies completamente adaptadas a isso, tanto espécies vegetais quanto espécies animais. Agora eu trouxe também uma imagem para vocês observarem isso com mais detalhes. Olhem aí. Aí eu trago a sumaúma como uma característica firme e representativa da Amazônia. É uma árvore de grande porte, de terra firme. Eu trago a mata de várzea, então a gente consegue observar essa vegetação um pouquinho acima, né, da linha d'água, mas suas raízes vão estar submersas. E a mata de igapó, com a famosa Vitória Régia. Quem aí de casa nunca ouviu a lenda da Iara, a lenda lá da Vitória Régia? A Amazônia ela é repleta de histórias lendárias que nos motiva a conhecer cada vez mais esse lugar. Agora eu trago para vocês uma imagem de um lugar paradisíaco que se chama Alter do Chão, lá em Santarém, e vocês conseguem observar esse paraíso na estação seca e na estação chuvosa. Conseguem perceber como o nível do rio ele cresce? Então olhem aí os quiosques, né, que estavam na estação seca totalmente expostos com areia e olhem na estação chuvosa. É muito bacana porque o nível do rio ele acaba subindo até 5, às vezes, metros. Então é muita coisa. Agora eu trago os representantes da fauna, pessoal. Olhem essas belezuras. Eu trago também o boto cor-de-rosa. Quem aí nunca ouviu falar do boto? O peixe-boi da Amazônia, um dos maiores mamíferos, inclusive, a sucuri. Então, eu tenho aí espécies como o macaco de cheiro, como o tracajá, como o pirarucu. O pirarucu, que é esse peixe bem do centro da imagem, é o maior peixe de água doce do mundo, pessoal. O tambaqui, o macaco-aranha e o galo da serra. São belezas realmente indescritíveis. Bom, depois de ver toda essa belezura de animais, a gente agora vai para a flora. Se aí de casa conhece um representante da flora da Amazônia, eu tenho certeza que você conhece, porque inclusive você já fez uso na sua alimentação. Confere aí. A gente tem aí o bacuri, o guaraná, esse mesmo guaraná que a gente acaba usando no refrigerante, ele é da Amazônia, o cupuaçu, que é um fruto muito gostoso, o açaí, quem aí não curte um açaí, né? A gente tem a seringueira, muito representativa na fabricação do látex, a sumaúma, que eu já mencionei,
a castanheira. Lembram do filme Rio? O filme Rio foi usado muito a castanheira. A castanheira é da onde se obtém o fruto da castanha do Pará. Então é essa árvore belíssima. Muito rica a Amazônia, não é, pessoal? E o legal, a gente aqui no Rio de Janeiro, se a gente quiser conhecer um pouquinho dessa fauna e dessa flora, nós temos espaços aqui dentro da nossa cidade que podem, na verdade, trazer um pouquinho desse bioma pra gente. A gente vai ter um espaço dentro do Jardim Botânico que se chama Floresta Amazônica. Então vai ter algumas espécies, inclusive o açaí, a sumaúma, para vocês olharem de pertinho. Outro ambiente, no caso, é o Bioparque Rio. O Bioparque tem alguns animais que são também lá da Amazônia. Então, vocês podem trazer esse bioma para perto de vocês e conhecerem um pouquinho dessa biodiversidade. Vamos falar um pouquinho de outra importância da Amazônia? Bom, a gente falou dos rios, né? O rio, que na verdade a gente tem aí a maior concentração de água doce do mundo. A gente vai ter o rio principal, conhecido como Rio Amazonas, que na verdade ele vai ser formado com o encontro do Rio Negro e o Rio Solimões. Isso aí é muito bacana, essa formação, porque as águas de colorações diferentes, elas acabam não se misturando num primeiro momento e vai formar o Rio Amazonas. E um outro rio também de grande porte na Amazônia é o Rio Tapajós. E qual é a importância desses rios com essa floresta para a Amazônia e não só para a Amazônia, como também para outras cidades? Vocês já ouviram a expressão rios voadores? Pois é, pessoal, rios voadores, a gente vai ver uma animação sobre isso que mostra exatamente a importância da Amazônia na regulação do clima de cidades vizinhas e até países vizinhos. Vamos lá. A animação que eu trago para vocês vão conseguir observar que toda a evaporação que vai sair dos oceanos através da radiação solar, ela vai ser carregada para o continente através dos ventos alísios. Esses ventos vão fazer com que essa umidade vinda da evaporação dos oceanos caia na floresta na forma de chuva, de precipitação, e toda a abundância de água aqui na floresta vai fazer com que as plantas realizem um processo chamado de evapotranspiração, ou seja, vai liberar em forma de vapor. Esse vapor, ele vai sendo carregado novamente por ventos. Esses ventos carregados com essas nuvens pesadas vão bater aqui na Cordilheira dos Andes. Parte vai precipitar na forma de chuvas, alimentando as bacias, principalmente do Rio Amazonas. E parte, pessoal, vai descer, como vocês observam aqui na imagem. Olhe novamente. A evapotranspiração das plantas, essa umidade, parte cai aqui e parte vai descendo. E essa umidade toda que vai descendo, vai regulando o clima dessas cidades aqui embaixo. Então, o regime de chuvas de cidades vizinhas à Amazônia, ela depende estritamente desse processo, justamente pelo fato da obtenção e regularidade das chuvas nessas regiões. Muito legal. Agora imaginem, sem essa vegetação, como esse processo pode ser prejudicado. Então, vocês entenderam a importância da Amazônia para a regulação do clima. E o que acontece? Se eu tiro essa vegetação, toda aquela umidade que vai vir do oceano vai cair no solo amazônico, mas ela não vai voltar pela evapotranspiração das plantas. E aí o que a gente vai ter? Uma seca prolongada, a gente vai ter uma influência no clima de cidades vizinhas, como seca, como temperaturas mais altas, não tendo chuva, prejudicando inclusive a agricultura. Então olhem aí o problema. Eu trouxe um slide trazendo as principais ameaças a esse bioma. Então a gente tem aí como principal vilão o desmatamento. O que é o desmatamento? A retirada da vegetação. E essa retirada, ela vai ser para quê? Para dar lugar ao pasto e dar lugar à agricultura. Além disso, um outro problemão na Amazônia é o quê? O garimpo ilegal. Então, você tem aí um problema na contaminação de rios para obtenção de ouro de forma ilegal. Se vocês quiserem saber mais sobre a Amazônia, no portal da Multirio, vocês conseguem acessar vários conteúdos bacanas. Olha essa reportagem sobre rios voadores abastecendo as cidades. Muito legal. Agora eu convido vocês a pegar aquele mesmo avião que a gente foi para a Amazônia e descer um pouquinho lá para o Mato Grosso para a gente conhecer o Pantanal, essa planície inundável maravilhosa. Vamos lá. O Pantanal, essa planície, como eu já mencionei, ele é comemorado seu dia no dia 12 de novembro. É também um bioma que vai fazer fronteira com outros países, como vocês observam nessa imagem, fazendo aqui com a Bolívia, com
partezinha do Paraguai, e a gente vai ter aí principalmente o quê? O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul sendo os principais representantes no nosso mapa brasileiro. A gente tem aí a estação seca e uma estação chuvosa, mas para a gente entender como é que isso funciona, a gente tem que entender o relevo do Pantanal. A gente vai ter aqui uma planície. O que vai ser a planície? Se vocês olharem essa imagem, você vai ter, na verdade, uma chapada, né, juntamente com um planalto, e você vai ter uma depressão, uma região que vai o quê? Um declínio, e essa planície, o que vai acontecer? À medida que a chuva ela vai acontecendo, eu vou ter aqui um solo que não vai ser muito poroso e, consequentemente, essa água vai ficando o quê? Inundada. Então, essa região, melhor dizendo, ela vai ficar inundada. Por isso que a gente chama de planície alagável, né? A maior planície alagável do mundo é o Pantanal. Justamente pelo seu relevo, conhecido como planície, ele tem essa permissão de alagamentos. A gente tem aí uma fauna muito conhecida e muito exuberante, né? Temos o tamanduá, o cervo do Pantanal, a onça, a anta, a lontra, o jacaré, o tuiuiu, que é essa ave espetacular, que é a ave símbolo do Pantanal, a piranha, a arara azul, o colhereiro e o cardeal, que também ficou conhecido no filme Rio. A sua flora, ela é muito exuberante, assim como na Amazônia, é representativa principalmente pelo aguapé, também a Vitória Régia e os buritis. Buritis também que a gente já viu nas veredas do Cerrado. O Pantanal, ele sofreu muito no ano passado com as queimadas. E aí eu pergunto para vocês, né? Essas queimadas, elas acabam sendo constantes porque a gente tem uma região que tem uma seca prolongada, por exemplo, a vegetação daquela região está mais seca e suscetível a uma queima. Só que a gente tem que pensar que essa queima ela só vai acontecer na região do Pantanal de forma intencional. E o que a gente vivenciou no ano passado, que foi muito triste aquelas imagens, né, uma perda muito grande desse bioma, mais de 20% do bioma foi perdido na queima, a gente tem que pensar o seguinte, o que levou essa queima? Atualmente nós estamos também com incêndios naquela região, assim como na região de Minas Gerais, um pouco ali no Cerrado, mas a gente tem que pensar principalmente o que levou a essa situação. Qual foi o motivo principal das queimadas do Pantanal? Você tem aí em casa ideia? Vamos olhar. As ameaças ao Pantanal, principalmente, né, a gente vai ter o desmatamento. Mas o que acontece, pessoal? A gente vai ter a pesca predatória, a caça ilegal, o garimpo ilegal, a pecuária, a monocultura, consequentemente as queimadas. Quando a gente quer plantar em uma determinada região ou a gente quer dar lugar àquela vegetação para pasto, o que acontece? Eu, como dona de um terreno, por exemplo, eu posso muito bem queimar a minha área e aquela área que eu estou queimando, eu posso dar lugar a um pasto, eu posso dar lugar a uma monocultura. Só que muitas das vezes, o que acontece? A região, por estar muito seca ao seu redor, o fogo ele se alastra de uma forma que você perde o controle. Então, não basta você pensar apenas no seu terreno. O que vai acontecer? Você pode perder o controle e acabar acontecendo o que aconteceu ano passado. A gente tinha uma seca muito incomum, não era um período que deveria estar tão seco, e as queimadas acabaram perdendo o controle e a gente viu no que deu. E essas queimadas, infelizmente, acabam sendo principalmente para a monocultura da soja, que é um bioma que é muito afetado por isso, e a pecuária, a criação de gado. Então, pessoal, para a gente falar um pouquinho das possibilidades de soluções sustentáveis, eu trouxe uma imagem para vocês do Pantanal. A gente tem aí o turismo como principal, na verdade, motor da economia para o Pantanal. Nós temos lugares belíssimos, a gente tem a região da Transpantaneira, que é muito bonita, onde vocês conseguem observar essas paisagens. A gente tem a Chapada dos Guimarães, a gente tem Bonito, a região de Nobres e de Bonito, com belíssimos mergulhos. E aí eu trago essa imagem, né, mostrando como o turismo ecológico é um grande atrativo do Pantanal, que garante a proteção do ambiente e também fortalece a economia e valoriza a cultura transpantaneira. Então, o Pantanal ele tem tantas riquezas que que podem ser exploradas de outras formas, diferente de desmatar para dar lugar à monocultura e pecuária, que a gente acaba às vezes esquecendo. E mais uma vez, se quiser conhecer um pouquinho do Pantanal, podem ir lá nesses lugares que eu mencionei, que vão ter muitos animais e muita vegetação desse bioma para vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque a aula vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!